Aos 74 anos, o que mais chama a atenção na vida de Vera Fischer talvez não sejam as marcas que o tempo deixou em seu rosto, mas a distância silenciosa entre a mulher que o Brasil aprendeu a admirar sob os refletores e aquela que hoje precisa respeitar um corpo com outro ritmo. Durante décadas, Vera esteve cercada por câmeras, equipes, personagens, entrevistas e olhares que pareciam acompanhá-la por toda parte. Sua beleza virou assunto, suas novelas entraram em milhões de casas e sua presença dificilmente passava despercebida. Mas envelhecer muda coisas que nenhum aplauso consegue impedir. A energia já não responde da mesma maneira. O descanso ganha uma importância que antes talvez pudesse ser adiada. A recuperação pode se tornar mais lenta e os cuidados com a saúde passam a ocupar um espaço maior na rotina. Isso não significa transformar Vera em uma personagem frágil, muito menos atribuir a ela doenças específicas sem confirmação. Significa olhar para algo profundamente humano. Chegar aos 74 anos carregando não apenas lembranças, mas também as limitações naturais que acompanham tantas pessoas nessa fase da vida. E existe ainda outro lado, menos visível do que qualquer sinal físico do envelhecimento. Depois que as gravações terminam, depois que uma entrevista acaba e depois que as luzes se apagam, sobra um território que o público quase nunca conhece. O tempo vivido longe dos olhos dos outros. Para alguém que passou boa parte da existência cercada pela atenção coletiva, esses momentos privados podem parecer ainda mais contrastantes. Não necessariamente porque exista abandono, mas porque o silêncio da maturidade possui um peso diferente daquele silêncio que conhecemos quando somos jovens. Há dias em que uma casa tranquila pode representar liberdade. Em outros, pode simplesmente nos lembrar de quantas pessoas, lugares e versões de nós mesmos ficaram para trás. Talvez seja justamente por isso que olhar para Vera Fischer hoje desperte tanta sensibilidade. Não pela ideia simplista de uma estrela derrotada pelo tempo, mas pela imagem de uma mulher que atravessou mais de 7 décadas, conheceu o auge da fama, enfrentou mudanças profundas e agora precisa aprender, como qualquer pessoa, a negociar diariamente com os limites do próprio corpo e com uma vida que já não corre na velocidade de antigamente. Durante muito tempo, quando Vera entrava diante de um espelho, milhões de pessoas pareciam interessadas no que aquele reflexo mostrava. Hoje, o mesmo espelho pode contar uma história completamente diferente. Não apenas rugas ou cabelos transformados pelos anos, mas pequenas cicatrizes invisíveis, lembranças de escolhas, períodos difíceis, recomeços e tudo aquilo que jamais coube em uma fotografia de revista. E talvez a pergunta mais importante já não seja como Vera Fischer envelheceu, mas o que ela encontrou dentro de si para continuar seguindo depois de tantas mudanças. Porque chegar aos 74 não significa simplesmente perder aquilo que existia aos 30 ou aos 40. Significa descobrir quais partes de nós permanecem quando a juventude deixa de ser uma proteção, quando o corpo exige mais cuidado, e quando o barulho ao redor diminui o suficiente para que, finalmente, seja possível ouvir aquilo que durante muitos anos ficou escondido. Antes de existirem esses longos intervalos de silêncio, Vera Fischer viveu cercada por um tipo de barulho que poucas pessoas chegam a conhecer. Havia alguém esperando para ajustar seu figurino, uma câmera preparada para registrar cada expressão e espectadores capazes de reconhecê-la mesmo quando ela simplesmente tentava caminhar pela rua. Ainda jovem, sua beleza abriu portas e chamou atenção. Mas permanecer naquele universo exigiria muito mais do que uma aparência marcante. Aos poucos, Vera transformou a exposição inicial em uma trajetória ligada ao cinema e, sobretudo, à televisão brasileira. Só que talvez seja mais interessante imaginar o que existia entre uma gravação e outra. Durante determinados períodos, sua vida parecia acontecer depressa demais. Compromissos, personagens, entrevistas, fotografias, deslocamentos, expectativas. Enquanto o público acompanhava a mulher segura que aparecia diante das câmeras, do outro lado havia uma pessoa tentando administrar escolhas, relações, pressões
e as consequências de viver durante tantos anos sob observação. A fama podia encher uma sala, mas nunca foi capaz de impedir que problemas pessoais atravessassem a porta. E Vera conheceu fases turbulentas de sua história, momentos que se tornaram públicos e períodos em que precisou reorganizar a própria vida. É justamente aí que sua trajetória deixa de ser apenas a história de uma mulher bonita que conquistou espaço na televisão. Recomeçar quando ninguém conhece nossas dificuldades já é complicado. Fazer isso enquanto milhares de pessoas observam cada movimento pode ser ainda mais duro. O público costuma guardar a imagem pronta, o cabelo arrumado, a maquiagem perfeita, a personagem entrando em cena no instante correto. Quase nunca vê o intervalo. Não vê a manhã seguinte a uma decisão difícil, o esforço necessário para abandonar determinados ciclos, ou aquela sensação desconfortável de perceber que alguma parte da vida precisa ser reconstruída. Vera teve de atravessar diferentes versões de si mesma. Algumas foram celebradas, outras criticadas, outras simplesmente deixadas para trás. E talvez seja por isso que sua imagem aos 74 anos provoque uma sensação tão diferente quando colocada ao lado daquela mulher jovem que parecia dominar qualquer ambiente. Não são duas pessoas opostas. É a mesma mulher separada por décadas de experiências que nenhuma fotografia consegue resumir. Os refletores diminuíram, o ritmo mudou e as prioridades inevitavelmente se transformaram. Mas existe algo que conecta todas essas fases: a necessidade de continuar. Talvez o maior desafio de Vera nunca tenha sido apenas conservar seu lugar diante do público. Foi conseguir se levantar cada vez que a vida a obrigou a começar novamente. E alguns desses recomeços exigiriam dela muito mais do que simplesmente voltar a ficar diante de uma câmera. A velhice não chega numa manhã específica, como se alguém acordasse e descobrisse que tudo mudou durante a noite. Ela se aproxima devagar, quase discretamente, alterando pequenas coisas que durante a juventude pareciam garantidas. Aos 74 anos, Vera Fischer já atravessou mais de 7 décadas de transformações. E falar sobre essa fase não exige inventar diagnósticos ou atribuir a ela doenças que não foram confirmadas. Basta compreender aquilo que o próprio tempo costuma impor ao corpo humano. Uma jornada de trabalho extensa pode exigir mais recuperação. Noites mal dormidas podem pesar de outra maneira. O organismo pede pausas, atenção, acompanhamento e respeito por limites que aos 20 ou 30 anos pareciam distantes. Para uma mulher que passou tantos anos trabalhando diante das câmeras, essa mudança de ritmo ganha ainda mais significado. Houve uma época em que Vera precisava acompanhar gravações, compromissos e uma rotina acelerada, enquanto milhões de brasileiros conheciam seu rosto. Hoje, a comparação inevitavelmente produz outra imagem. Não a de alguém derrotada pela idade, mas a de uma mulher obrigada a estabelecer uma relação diferente com o próprio tempo. E talvez esteja justamente aí uma das formas menos comentadas de coragem. Porque resistência nem sempre significa enfrentar uma grande tragédia. Às vezes, resistência significa aceitar que determinadas coisas precisam ser feitas mais lentamente, sem acreditar que, por isso, a vida perdeu seu valor. Significa olhar para aquilo que mudou, sem permitir que essas mudanças apaguem tudo aquilo que permaneceu. Vera conheceu fases difíceis, enfrentou turbulências pessoais e precisou reconstruir partes de sua trajetória quando o caminho deixou de seguir a direção esperada. Por isso, colocá-la hoje ao lado da jovem que conquistava olhares revela muito mais do que uma transformação física. De um lado está a Vera Fischer, que entrava em cena cercada por luzes, maquiagem e expectativa. Uma mulher cuja presença alcançava milhões de pessoas ao mesmo tempo. Do outro está Vera aos 74, naturalmente mais madura, vivendo outro ritmo e carregando no rosto e na memória as consequências de tudo aquilo que atravessou. A primeira possuía a força explosiva da juventude. A segunda carrega algo que somente os anos conseguem construir. A experiência de ter caído, mudado, recomeçado e chegado até aqui. Talvez por isso seja injusto observar alguém nessa idade
apenas pelo que seu corpo já não consegue fazer como antes. Há batalhas aos 20 anos que exigem força. Mas existem batalhas depois dos 70 que pedem algo aparentemente muito menor e, ao mesmo tempo, profundamente difícil. Acordar na manhã seguinte, ainda disposto a ocupar seu lugar no mundo e continuar vivendo segundo suas próprias escolhas. E quando todo o barulho da juventude começa a ficar distante, surge uma pergunta que nenhum refletor consegue responder por ela. O que permanece quando uma mulher famosa já não precisa provar que ainda é aquela mesma mulher que o Brasil conheceu décadas atrás? Quando já não existe a obrigação de provar alguma coisa ao mundo inteiro, o silêncio pode adquirir um significado completamente diferente. Aos 74 anos, Vera Fischer não precisa viver cada dia como se ainda estivesse entrando em cena diante de milhões de espectadores. Imagine apenas uma tarde tranquila, sem flashes, sem equipes esperando do outro lado de uma porta, sem aquela urgência que durante tantos anos acompanhou sua profissão. Sobre uma mesa, algumas fotografias antigas guardam rostos que o tempo não conseguiu modificar. Em uma delas está Vera décadas atrás, jovem, intensa, olhando para a câmera com aquela segurança que tantas pessoas aprenderam a reconhecer. Perto dali, talvez um roteiro antigo, já amarelado, faça lembrar uma época em que páginas marcadas significavam horas de gravação, personagens novos e dias que pareciam pequenos demais para tantos compromissos. E então existe o espelho. Ele não guarda a imagem congelada de uma fotografia. Mostra o presente. Mostra Vera Fischer aos 74 anos. As duas mulheres parecem diferentes quando colocadas lado a lado, mas nunca estiveram realmente separadas. A jovem da fotografia precisou atravessar tudo aquilo que aconteceu para que a mulher refletida no espelho pudesse existir hoje. Talvez seja dessa maneira que a solidão na maturidade precise ser observada, com menos pressa para classificá-la como tristeza. Estar sozinho não significa necessariamente ter sido abandonado. Depois de décadas vivendo sob os olhos dos outros, a ausência de barulho também pode representar espaço. Espaço para escolher quando aparecer, quando se recolher, quais lembranças conservar e quais cobranças finalmente deixar do lado de fora. Isso não significa que todos os momentos sejam fáceis. Existem tardes longas, existem lembranças que chegam sem serem convidadas. Existem pessoas, lugares e fases da vida que permanecem apenas em fotografias. Mas há uma diferença enorme entre sentir o peso de determinados silêncios e transformar uma pessoa inteira em símbolo de abandono. Vera é muito maior do que essa imagem. Durante boa parte de sua vida, quase tudo ao seu redor parecia exigir alguma resposta. Como deveria parecer, como deveria agir, qual personagem faria depois, o que pensava sobre determinada polêmica, por que havia tomado certa decisão. Talvez chegar a esta etapa também signifique conquistar o direito de não responder a todas as perguntas, deixar que algumas simplesmente permaneçam abertas. Talvez a velhice não retire tudo aquilo que alguém possuía. Talvez ela apenas faça cair, lentamente, aquilo que já não precisa ser carregado. As luzes podem ser menos intensas. Os ambientes podem ficar mais silenciosos. O corpo também pode exigir um ritmo diferente daquele da juventude. Ainda assim, depois de tantas vezes em que a vida obrigou Vera Fischer a atravessar mudanças e recomeços, a mulher diante daquele espelho continua ali. Do lado de fora da janela, a tarde desce lentamente. Sobre a mesa permanece uma fotografia antiga. Nela, a jovem Vera ainda sorri como se tivesse uma vida inteira pela frente. No espelho, a mulher de 74 anos observa um caminho que já percorreu por décadas. Entre uma imagem e outra existe uma história enorme, e alguma coisa naquele silêncio sugere que ela ainda não foi contada por inteiro.